Olá, bem-vindo à sua aula número 119 de Programação em Python. E nessa aula a gente vai falar sobre Ordered Dictionaries, dicionários ordenados, e heaps, que em inglês significa pilhas. Então, vamos começar. Então, vamos lá. Vamos começar pelo Ordered Dictionary. Então, muitas vezes, quando você está usando um dicionário, além de você querer armazenar os valores dentro de chaves específicas, você pode querer mapear os valores dentro da chave. Isso é, percorrer as chaves usando o for loop. E nas aulas passadas, em que a gente usou o dicionário, você deve ter percebido, e se você também trabalhou sozinho com o dicionário, que quando você cria um dicionário, a ordem das chaves é praticamente aleatória. Quando você imprime um dicionário, a ordem da chave também é praticamente aleatória. Quando você pega as chaves de um dicionário, percorre ele com for loop, a ordem das chaves é praticamente aleatória. Então, isso às vezes para você é muito ruim, porque você pode estar percorrendo o dicionário no for loop, mas você quer percorrer de forma confiável, para obter de forma mais fácil os valores que você quer, ou modificar de forma mais fácil os valores que você quer. Então, o Python, ele oferece um objeto a mais para você poder lidar com esse tipo de dicionário, um dicionário que tem a ordem das chaves bem definida. E esse objeto é o objeto OrderedDict, a classe OrderedDict, que está escrito aqui. Que também é acessada por meio do módulo Collections. Então, vamos lá. Antes de mais nada, é preciso importar o OrderedDict de Collections. Então, você pode colocar assim, OrderedDict, desculpa. E isso vai importar a sua classe. Então, como é que eu posso criar um OrderedDict? Então, você pode criar usando uma comprehension. Então, você cria OrderedDict value, string value, for value in range 10 if value maior que 5. Então, isso aqui está dizendo para criar uma tupla. Essa tupla vai ser um valor e a string representando esse valor. Para cada valor dentro do range 10, se o valor for maior do que 5. Então, nesse caso, ele coloca os pares 66, 77, 88, 99. Ou seja, quando você vai criar um OrderedDict, você precisa de um iterável que tenha essa marcação das duplas. Então, você pode usar essa sintaxe de colocar várias tuplas, você pode usar uma lista com outras listas de tamanho bem definido, você pode usar o enumerate, a função enumerate, o objeto enumerate, entre outras coisas, certo? E você também pode criar a partir de um objeto iterável. Só que quando você criar a partir de um objeto iterável qualquer, que não tenha essa sintaxe aqui, do tipo valor e valor da chave e chave valor da chave, aí você vai criar as chaves com a representação do objeto vazio. Então, no caso, você chamou a classe OrderedDict.FromKeys. Então, isso está indicando que você vai criar um dicionário ordenado a partir das chaves, e aí você passa um iterável, que aqui eu escrevi errado, não tem um N aqui, exclui esse N. E aí ele vai criar essa mesma sintaxe das tuplas aqui, só que vai criar com valores vazios para cada uma das chaves, certo? E você pode modificar os valores que estão contidos dentro da chave com a sintaxe de um dicionário normal. Então, se você der D e colocar aqui dentro o Azinho e atribuir o valor 5, você vai ver que o seu dicionário ordenado vai ter a chave A modificada, porque agora ela tem o valor 5. Você também tem o D.keys, que permite obter todas as chaves. Então, ele cria um objeto especial, que é esse keysView, a partir do OrderedDict, e você pode percorrer as chaves usando um for loop. Então, aqui no caso eu percorri as chaves
K em D.keys, print K, e aqui imprimiu A, B, C, D, E. Certo? A gente também pode criar novas chaves para o nosso dicionário ordenado. E é aqui que vem o pulo do gato. Porque o que acontece? Eu estou criando aqui a chave com o valor 1. Você pode pensar, a princípio, que um dicionário ordenado ele é ordenado por valores de maior e menor. Então, por exemplo, o dígito 1, vamos pensar que ele vai antes de qualquer letra no alfabeto, certo? Agora, se eu coloco o dígito 1 aqui dentro, espera-se que se ele ordena de acordo com o alfabeto, de acordo com uma sequência numérica lógica, ele vai colocar o 1 no começo do dicionário ordenado. Mas veja que isso não acontece. Ele coloca o 1 no final do dicionário ordenado. E o que isso tem de especial? É que o dicionário ordenado, ele ordena as chaves de acordo com a ordem de criação delas. Então você criou a chave 1, você criou a chave 2, você criou a chave 3, criou a chave F, G, H, I. Ele vai ir colocando essas chaves no final do dicionário ordenado. Então ele não vai organizar de acordo com uma sequência numérica, uma sequência alfabética, uma sequência comparativa lógica. Ele vai ordenar de acordo com a ordem de chegada das chaves. A gente pode, então, o dicionário ordenado, ele tem as funcionalidades básicas de um dicionário e, além disso, ele tem algumas funcionalidades a mais. A primeira é essa organização das chaves. A segunda é a criação dele a partir das chaves no formato que ele é criado. A terceira é esse move to end. O move to end, move para o final, é uma função que pega uma determinada chave existente no dicionário. Então, no caso, eu escolhi a chave B e ele move a chave para o final do dicionário. Só que o método move to end, ele tem um argumento pré-definido, que é o argumento last. E o argumento last, o último, se ele for true, que é o padrão dele é ser true, então ele move para o final do dicionário à direita. Se ele for false, ele move para o final do dicionário à esquerda. Então aqui eu movi para o final B com o argumento last como sendo true, e aí você vê que o B foi aqui para o final à direita. Se eu colocar B, o last, sendo falsa, você vê que ele vai para o final à esquerda, ou o começo do dicionário. Certo? E aí com isso você consegue ir modificando a localização das chaves do seu dicionário ordenado de acordo com a sua necessidade. Então, esse é um legal para você trabalhar quando você for percorrer muitas vezes um dicionário usando for loop. Outra estrutura de dados, e essa já não é do módulo collection, é o heap. E o heap é uma fila de prioridade. Então, o que eu quero dizer com uma fila de prioridade? Então, ele permite você adicionar objetos numa ordem arbitrária em qualquer momento, no meio da adição, em qualquer momento mesmo, conforme você estiver trabalhando com o heap, e vai poder remover o menor elemento de maneira eficiente. Então, o heap, ele trabalha com procurar o maior ou menor elemento de uma determinada sequência, e ele faz isso da forma mais eficiente possível. Não existe um built-in heap, então não existe uma classe heap, não existe um objeto heap em Python, mas existe um módulo, e esse módulo possui 6 funções para manipulação de heap. Heap significa pilha em inglês. E esse módulo é um módulo heap_q, e q vem de queue, que é fila. E a gente vai tá vendo o que é queue, como trabalha com queue dentro de Python, muito quando a gente estiver falando de execução paralela. Mas por enquanto, lembre-se que queue é só uma fila. E o módulo heap_q, ele possui 6 funções. Então, antes de mais nada, que tipo de sequência, já que não existe um objeto heap,
eu trabalho com o módulo heap, que eu trabalho com listas. Então, no caso, eu vou abrir aqui o gedit para você ver que eu peguei aqui e criei uma lista a partir do range 10. E eu importei do random o módulo shuffle, ou o módulo, desculpa, a função shuffle. E fui lá e misturei os elementos contidos dentro da minha lista data. Então você vê aqui que eu imprimi data e imprimi o heap. Então, antes de mais nada, vamos olhar para os dois. Esse aqui é o data e esse aqui é o heap, certo? Então o data foi quando eu peguei os elementos, todos os elementos do range 10 e fui lá e dei shuffle neles e ficou nesse formato aqui. Isso aqui já foi feito usando a função heap push. E o que o heap push faz? Então, se eu olhar aqui, o heap push, você vê que eu criei um heap, que é uma lista vazia, e percorri a minha lista data, peguei todos os elementos da minha lista data e usei o heap push dentro do meu heap. Então, o heap push ele vai adicionar elementos para o meu heap, que no caso é uma lista, e vai adicionar os elementos aparentemente numa ordem arbitrária, porque você pode pensar que o heap push vai adicionar meus elementos na ordem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas isso não acontece. Você vê que aqui está 0, 1, 2, 3, 5, 4, 8, 9, 6, 7. E aí você pode pensar, pô, ele jogou aleatoriamente, mas não está jogado aleatoriamente. O que ele faz? Ele pega a lógica de sequência do meu elemento, é tal que o elemento na posição I, então aqui o elemento na posição 0, aqui o elemento na posição 1, o elemento na posição 2, o elemento na posição 3, 4, 5, 6, enfim, ele é sempre menor que os elementos na posição 2 vezes I e 2 vezes I mais 1. Então, no caso do meu heap em particular, se eu pegar a posição I como sendo 0, então o elemento que está na posição 0 é o 0. 2i é o elemento na posição 0, que é o próprio 0, e 2i mais 1 é o 1. Então você vê que, de fato, o 0 é menor que o 2i e 2i mais 1. O elemento na posição 1 é o número 1. O elemento na posição 2 vezes 1 é o elemento 2, que possui o 2. O elemento na posição 2i mais 1 é a posição 3, que possui o elemento 3. Então, 1 é menor que o 2 e 3 também. E a gente pode continuar vendo que o 2 é menor que o 5 e 4. O 3 é menor que o 8 e o 9. E o 5 é menor que o 6 e o 7. Ou seja, ele segue essa lógica. E essa lógica é feita de forma que ele consiga obter o maior e menor elemento de uma sequência da maneira mais eficiente possível. Então vamos supor que eu dê agora um heap push. Vamos supor não, vamos fazer isso, né? Dê um heap push e coloque aqui o elemento 0.5. Se eu colocar o elemento 0.5, você vai ver que o elemento 0.5 não vai para qualquer lugar, ele vai para entre o 0 e o 2. E você vê que o elemento número 1 foi modificado, ele não está mais na posição que ele estava anteriormente, justamente para que o elemento 0.5 siga essa lógica, ou seja, todos os elementos contidos dentro do meu heap continuem seguindo essa lógica, certo? Então o heap push permite inserir elementos dentro de uma lista, o meu heap, de forma adequada, de forma a seguir a lógica das heaps ou pilhas. O heap pop, por outro lado, remove o menor elemento. Então, no caso, se eu usar heap pop dentro do meu heap, então aqui heap pop heap, você vai ver que ele remove o elemento 0, que é o meu menor elemento, e ele reorganiza, de certa forma, o meu heap de forma que ele siga a lógica a lógica das pilhas, lógica dos heaps. Se eu usar o heap pop novamente, ele vai remover o 0.5
e você vê que há uma reordenação da minha lista novamente. Se eu usar o hip pop de novo, ele remove 1 e você vê que tem outra ordenação a minha lista. O hip eu não sei exatamente como pronunciar isso, mas o que ele faz é, ele pega uma lista arbitrária e transforma ela em algo adequado para um heap. Então no caso eu tenho aqui a lista 5803679142. Se eu usar heapfy nessa lista, então heapfy na lista qualquer, ele vai transformar isso aqui nisso aqui, num 01532798846, certo? O heap replace, ele remove o menor elemento, então é como se fosse um pop, só que além de remover o menor elemento, ele adiciona um novo elemento ao heap. Então no caso, o heap replace, eu passo como primeiro argumento o meu heap e o segundo elemento, o elemento que eu quero adicionar. Então no caso, primeiro eu adicionei o elemento 0.5 e ele removeu o menor elemento, que no caso era o 0. E depois eu adicionei o elemento 10 e ele removeu o menor elemento, que passou a ser o 0.5. O n largest e o n smaller, eles são feitos nesse formato. O n largest recebe um número inteiro n e um objeto iterável. O n smallest também recebe um número inteiro n e um objeto iterável. E ele te devolve uma lista contendo os n maior barra menor, n largest maior, n smallest menor, elementos de um iterável qualquer. E se você usar como iterável uma lista que esteja numa sequência de formato heap, você vai ver que essa procura pelo maior e menor elemento é feito da maneira mais eficiente possível. E é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.